Fala galera da segunda série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Sou o professor Hermes, professor de literatura, e hoje nós falaremos um pouquinho sobre o capítulo 12. Vamos lá? Pré-modernismo no Brasil, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Capítulo 12, página 534. Já pensou se o tupi passasse a ser a língua oficial brasileira? Se alguém viesse a sugerir isso nos dias de hoje, certamente não seria levado a sério. Em nossa literatura de ficção, porém, já houve um personagem que foi capaz de propor essa medida. Seu nome era Policarpo Quaresma, e ele foi ridicularizado pelos outros, considerado louco e internado em um hospício. Lima Barreto, seu autor, fez do personagem título de Triste Fim de Policarpo Quaresma um símbolo caricaturado do sentimento nacionalista. Aproximadamente na mesma época, Monteiro Lobato notabilizou-se pela criação do Jeca Tatu, um personagem caipira nada idealizado, presente no livro Urupês, cuja vivência retratou criticamente o desprezo governamental em relação a uma esquecida camada social do Brasil de então. A obra desse escritor, porém, tem muitas outras características importantes que o colocam como figura das mais expressivas na história da literatura nacional. Afinal, que brasileiro desconhece o universo infanto-juvenil criado por Monteiro Lobato na série do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Neste capítulo, vamos tratar desses dois autores que dão continuidade aos nossos estudos sobre o pré-modernismo. Expectativas de aprendizagem: identificar as características do pré-modernismo no Brasil, reconhecer as características peculiares das obras dos escritores Monteiro Lobato e Lima Barreto como pré-modernistas. Bom, antes de mais nada, nós precisamos lembrar e entender o seguinte: o pré-modernismo não é uma escola literária, não é um estilo de época. Quando nós falamos do pré-modernismo, nós estamos falando de um período de transição entre simbolismo e modernismo, tá certo? Esse período de transição ocorre de 1902 a 1922, tá bom? Então isso precisa ficar bem claro. Pré-modernismo não é escola literária. Show? Bom, nós temos um Brasil republicano. A República foi proclamada em 1889, né? Então nós temos os primeiros anos da República. E a República foi a esperança de muitos, sobretudo dos menos favorecidos, de que as injustiças sociais fossem minimizadas, né? O que de fato não ocorre, tá? Nós temos um Brasil multifacetado. O norte prosperando com a borracha, o sudeste prosperando com o café, e aí nós temos até a política do café com leite que vai reforçar isso. Nós temos o nordeste com pobreza, seca, miséria e abandono, né? Pobreza, seca, miséria e abandono. O crônico problema da seca do nordeste, né, trazendo todos os outros, trazendo a pobreza, trazendo a miséria e sendo confirmado pelo abandono do governo. Nós temos o surgimento das favelas e do cangaço, cangaço que surge na região nordeste. Nós temos um período de grande insatisfação e um período de revoltas. Nós temos a revolta da chibata, a revolta da vacina, a revolta de Canudos, né? Então é um período histórico conturbado para o Brasil. Além disso, nós temos a elite assimilando, aproveitando tudo que era de fora, tudo que vinha de fora, tudo que era da Europa, né? Nós temos um sentimento da elite de querer se aproximar cada vez mais da Europa. Nós temos o movimento Bota Abaixo, né?
Foi um movimento que ocorreu na capital com o objetivo de transformar a capital numa nova Europa, nos moldes europeus, tá certo? Então, nós temos uma elite brasileira querendo se aproximar cada vez mais da Europa, seja visualmente, seja por meio dos costumes. E dessa forma, essa elite vai ignorar o próprio Brasil, o próprio brasileiro, as camadas baixas, as camadas menos favorecidas da população serão ignoradas pela elite. E surge então um nacionalismo ufanista. Né? O que é um nacionalismo ufanista? É aquele nacionalismo que somente valoriza as coisas boas, somente mostra as coisas boas e ignora todos os problemas decorrentes na sociedade, decorrentes no Brasil. Tá? Eu trouxe então para que nós possamos analisar a letra da música Aquarelas do Brasil, que foi uma canção imortalizada na voz de Elis Regina. E essa canção traz exatamente o sentimento dos autores, né? O desejo dos autores pré-modernistas. Vamos lá. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Tapir, jabuti, liana, alamanda, ali, alaúde, piaú, urural, aqui, ataúde, piá, carioca, porecramecrã, jobim, acarorê, jobim, açu, uô, tererê, camará, tororó, olerê, piriri, ratatá, karatê, olará, tererê, camará, tororó, olerê, piriri, ratatá, karatê, olará. O Brasil não merece o Brasil. O Brasil tá matando o Brasil. Bom, Brasil com Z, né? Por que Brasil com Z? Porque é como nós somos conhecidos internacionalmente. E nós tivemos oportunidade de desmistificar isso, de escrever Brasil com S, fazer com que o mundo conhecesse o Brasil com S, né? Que foram as Olimpíadas e a Copa, né? E não, mesmo assim a imprensa continuou divulgando, o governo continuou divulgando o Brasil com Z lá fora, né? Enfim, mas por que ali está Brasil com Z e Brasil com S, né? Justamente para fazer essa oposição. O Brasil com Z não conhece o Brasil, ou seja, o povo lá fora, o próprio Brasil daqui, né? O Brasil, o povo que se identifica com os padrões europeus, não conhece o Brasil, não conhece o próprio Brasil, não conhece a camada mais baixa, não vê a população necessitada, né? O Brasil com S nunca foi ao Brasil, ou seja, o Brasil, o brasileiro ali, não conhece, não tem nada desse luxo, nunca viveu nada desse luxo que a elite brasileira vivia, no qual a elite brasileira vivia, né? Depois, os últimos versos, nós temos também, né, a inclusão de termos regionais, de termos indígenas também, e por último nós temos assim, os últimos versos, né? O Brasil não conhece o Brasil, Brasil com Z, né? Não merece o Brasil. O Brasil está matando o Brasil, ou seja, esse sentimento de assimilação daquilo que vem de fora, daquilo que é da Europa, né? Esse desejo de se comparar, de se igualar cada vez mais com o europeu, está matando o Brasil, está matando o quê? O próprio brasileiro que não tem condições de sequer sonhar com essa assimilação, com esse estilo de vida que a elite vivia, tá? Então nós temos o desejo dos autores pré-modernistas é mostrar o Brasil para os brasileiros, mostrar o Brasil da desigualdade, o Brasil do pobre, o Brasil do funcionário público, do trabalhador, tá? Então o objetivo é mostrar esse Brasil para os brasileiros e para o restante do mundo, tá certo? E aí o primeiro autor que nós temos é o Monteiro Lobato. Vamos analisar algumas características trazidas então na apostila sobre o Monteiro Lobato. Foco narrativo simultâneo em primeira e terceira pessoas, com predominância da primeira. Como por sistema
eu desconfiasse do italiano, prendi-o. Havia contra ele indícios fortes. Viram-no sair com a foice, a lenhar na tarde do crime. Bom, esse foco narrativo simultâneo é uma novidade trazida pelo Monteiro Lobato, porque isso não era comum na literatura. Ou se escrevia em primeira pessoa, ou se escrevia em terceira pessoa, tá? Inovação. Costume de inserir um conto em outro. Um personagem narra um acontecimento que vale por outro conto dentro da trama, né? É uma história dentro da outra. Outra característica importante, outra inovação trazida por Monteiro Lobato. Normalmente as histórias giram em torno de um assunto só, de uma única história, né? O Monteiro Lobato não, ele traz um conto dentro de outro conto, ou seja, mais possibilidades de exploração de uma história, tá bom? Limpidez no traçado do retrato psicológico do personagem, identificando-o com o ser humano animalesco no dia a dia. Mudam-se os cenários, variam os atores, mas a substância persiste. O amor, sob a única face impressionante, a que culmina numa posse violenta de fauno incendido de luxúria, e a morte, o estertor da vida em transe, o quinto ato, o epílogo fisiológico. Bom, aí nós precisamos lembrar de uma característica do pré-modernismo. Qual é a característica? É o sincretismo, ou seja, é a união, a assimilação de várias características de outras escolas literárias. Neste caso, quando ele diz ser humano animalesco, qual é a escola literária que apresenta o homem como um animal? O naturalismo. Então nós temos aí a assimilação de características naturalistas. Depois nós temos cenas impressionistas. E como caía a tarde e a mantiqueira já era uma pincelada opaca de índigo a barrar a imprimadura evanescente do sol, do azul, vimos em certo trecho o original do Ângelus. Acrescenta-se sobre esse trecho citado que o autor mescla sensações visuais com auditivas, lembrando ainda a técnica simbolista. Mais uma vez nós temos cenas impressionistas. Então nós temos o impressionismo que já foi estudado. Além do impressionismo, nós temos a técnica simbolista, reforçando o sincretismo, que é uma característica desse período de transição chamado pré-modernismo. Beleza? Depois nós temos presença do trágico em vários contos. Apanharam-no morto, de crânio rachado, a escorrer a couve-flor dos miolos, perto da árvore fatal. Nessa passagem, pela descrição do morto, há aspectos do naturalismo. Então, mais uma vez, esse reforço aí do sincretismo, beleza? Outras características nós temos o regionalismo, né? O regionalismo ele vai ser trazido por meio da inclusão de termos regionais na obra, tá? Nos textos. Também pelo personagem Jeca Tatu, que o personagem Jeca Tatu ele vai trazer as características do típico caipira, do típico homem, né, regionalista, beleza? Nós temos também um realismo, né? O que é o realismo? É um retrato da realidade, um retrato da sociedade. Quando o Monteiro Lobato traz esse personagem Jeca Tatu, ele não faz um personagem, um sertanejo forte, um caipira idealizado. Não, ele traz um caipira que não é escolarizado. Ele traz um caipira real, tá? Então ele traz o realismo. Além disso, ele traz a situação do Vale do Paraíba, né, que era uma região que estava sofrendo com a decadência da economia cafeeira. Então ele traz essa realidade. Além dele trazer esse fator econômico no texto, ele traz também a vida desses personagens, né? Como que esses personagens viviam, o que eles faziam, né?
o retrato da realidade é trazido também por Monteiro Lobato. Além disso, nós temos a denúncia da realidade brasileira. Quando ele traz o regionalismo, quando ele traz o realismo e todas as demais características vistas, o objetivo dele é denunciar a realidade brasileira, é mostrar o Brasil para os brasileiros, mostrar o caipira, o homem que sofre ali para todo o restante do país. Beleza? Continuando, nós temos então Lima Barreto. E aí nós temos as características que a apostila traz para a gente a respeito de Lima Barreto. Vamos lá. Grande crítico da vida brasileira na época da República Velha, opondo-se ao nacionalismo ufanista que se apoderou do povo. Bom, o Lima Barreto ele não vai apresentar um nacionalismo ufanista, né? Como nós já falamos, aquele nacionalismo que tira tudo que é ruim, só traz as coisas boas. Não, ele vai mostrar também, ele vai apresentar um realismo na sua obra. Então ele vai trazer a vida como ela é, ele vai mostrar de fato, em tom crítico, como é a vida do brasileiro no período da República Velha. Tá? Linguagem própria, fluente e coloquial, prenunciadora do modernismo. Nós não vamos ter na literatura de Lima Barreto um desejo de empregar a linguagem da forma mais culta possível, da forma mais nobre. Não. A gente tem a inclusão de termos coloquiais, né? Esse desapego com a rigidez da gramática, isso é uma das características, será uma das características do modernismo que nós veremos mais adiante, tá bom? Engajamento. Pensa que o escritor deve comprometer-se com o social. Aí nós temos de lembrar da função social da literatura, né? Para o Lima Barreto, a literatura existe principalmente devido a essa para cumprir essa função social, ou seja, mostrar a realidade, denunciar a realidade, beleza? Os espaços mostrados em sua obra são ruas, bares, repartições do Rio de 1900. Né? Quando ele fala repartição, ele traz ali a figura do funcionário público, né? Alguém também esquecido até então pela literatura e pelo governo também, tá? Temas de natureza social. Personagens boêmios, infelizes e pobres. Símbolos das desigualdades da época. Nós vimos lá no início que o Brasil era um país multifacetado, né? Que apresentava, então, muita desigualdade social. E essa desigualdade social será abordada por Lima Barreto. Denúncia dos problemas da realidade social. Crítica à discriminação de negros e pardos, vítimas da opressão da burguesia, dos políticos e dos militares. Né? Então, ele vai trazer essa discriminação de negros e pardos. Ele vai apontar. Lembrem-se de que eu havia dito que a elite brasileira tentava se apropriar, se igualar à Europa. Então, de fato, ocorre essa discriminação a negros e pardos, porque isso não é uma lembrança europeia. Isso não chega próximo daquilo que se desejava pela elite brasileira, que era se tornar que era tornar o Brasil um país europeu, nos moldes europeus. Né? Então nós temos essa denúncia realizada por Lima Barreto. Utilização do espaço social histórico como pano de fundo de sua ficção. Né? Então ele vai trazer a realidade, aquilo que ele vive de fato, é aquilo que ele vai trazer em seus textos. Temática vinculada à vida nos subúrbios e na periferia carioca, com a denúncia da exclusão social e a defesa dos miseráveis. Mais uma vez, né, o Lima Barreto ele vai debater esse tema, né, a exclusão social. Ele sempre vai debater esse tema. Então ele vai falar da vida no subúrbio. Como que é a vida no subúrbio? Né?
algo que a elite ignorava. Ele vai trazer, né, como que é a vida, né, sendo negro, o que acontece, né, outra coisa que a elite ignorava. Então ele vai trazer esses temas, ele vai debater esses temas em sua obra. A apostila traz para a gente, nos propõe a leitura de um trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos fazer essa leitura e vamos analisar esse texto. Os prisioneiros se amontoavam nas antigas salas de aulas e nos alojamentos dos aspirantes. Havia simples marinheiros, havia inferiores, havia escreventes e operários de bordo. Brancos, pretos, mulatos, caboclos, gente de todas as cores e todos os sentimentos, gente que se tinha metido em tal aventura pelo hábito de obedecer, gente inteiramente estranha à questão em debate, gente arrancada à força dos lares ou à calaçaria das ruas, pequeninos, tenros ou que se haviam alistado por miséria. Gente ignara, simples, às vezes cruel e perversa, como crianças, inconscientes, às vezes boa e dócil, como um cordeiro, mas, enfim, gente sem responsabilidade, sem anseio político, sem vontade própria, simples autômatos nas mãos dos chefes e superiores que a tinham abandonado à mercê do vencedor. De tarde, ele ficava a passear, olhando o mar. A viração soprava ainda e as gaivotas continuavam a pescar. Os barcos passavam. Ora eram lanchas fumarentas que lá iam para o fundo da baía, ora pequenos botes ou canoas, roçando carinhosamente a superfície das águas, pendendo para lá e para cá, como se as suas alvas velas enfunadas quisessem afagar a espelhenta superfície do abismo. Os órgãos vinham suavemente morrendo na violeta macia, e o resto era azul, um azul imaterial que enebriava, embriagava como um licor capitoso. Ficava assim um tempo longo a ver, e quando se voltava, olhava a cidade que entrava na sombra, aos beijos sangrentos do ocaso. A noite chegava e Quaresma continuava a passear na borda do mar, meditando, pensando, sofrendo com aquelas lembranças de ódios, de sangueiras e ferocidade. A sociedade e a vida parecem-lhe coisas horrorosas, e imaginou que do exemplo delas vinham os crimes que aquela punia, castigava e procurava restringir. Eram negras e desesperadas as suas ideias. Muita vez julgou que delirava. Bom, essa obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é a obra base da primeira fase da UERJ, né? Da prova da UERJ, que agora não tem uma data marcada, né? Mas continua sendo a obra base da prova de português da UERJ. O que nós temos aqui, né? Nesse início, nesse primeiro parágrafo aqui, ele fala das pessoas que iam se alistar. E ele diz o seguinte, ó, que as pessoas se alistavam por miséria. Se alistavam por miséria, ou seja, elas não tinham condição de se manter, de sobreviver. Então ele traz essa denúncia, essa miséria, né? Essa denúncia da realidade é trazida ali quando ele fala que as pessoas se alistavam por miséria, ou seja, elas se alistavam para ter dinheiro, para ter condições financeiras, né? E depois ele traz ali uma crítica também ao governo, né? Quando ele diz que entravam na sombra aos beijos sangrentos do ocaso, a noite chegava e Quaresma continuava a passear na borda do mar, meditando, pensando, sofrendo com aquelas lembranças de ódio, de sangueiras e ferocidade, né? As guerras, as revoltas e como que elas ocorriam. Então ele traz uma crítica, né? Ele traz uma reflexão, né? Ele pensava sobre essas lembranças de ódio, sobre as sangueiras, sobre a
ferocidade com que o governo do Floriano Peixoto, então, o Marechal de Ferro, era desenvolvido, né? Como que esse governo era desenvolvido, como que ele lidava com as revoltas, né? Lembremos que nós estamos falando de revolta, de um período complexo, um período de muita insatisfação. Então esse quarto parágrafo traz essa ideia, né? Como que ocorriam essas situações, essas disputas, essas revoltas, como que elas eram sanadas, né? E no último parágrafo nós temos então uma visão na qual ele trabalha ali com essa questão da loucura, porque ele diz o seguinte, ó: eram negras e desesperadas as suas ideias, muita vez julgou que delirava, né? Ele já não tem consciência mais de que se ele está falando coisa certa, se ele está delirando, né? Então nós temos essa visão ali trazida por essa obra do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá bom? E agora eu trouxe duas imagens, né? A imagem do Monteiro Lobato, que foi o autor de hoje, e do Lima Barreto também, só pra gente ter uma consciência, né? Que às vezes a gente fala tanto das características, né, das obras, e a gente não conhece a imagem do autor, né? Então, aí está o Lima Barreto e o Monteiro Lobato, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido as características do pré-modernismo, assim como as características de Monteiro Lobato e Lima Barreto. Façam os exercícios da apostila, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!